Olá, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Jorge aqui para mais uma aula de conjuntos e agora a gente vai falar do conjunto das partes. Então, observe o seguinte: se eu tiver um conjunto A constituído dos seguintes elementos, A, E e I, tenho esses elementos aqui. Eu consigo escrever todos esses subconjuntos de A. Como é que eu vou fazer isso? Então, todos os subconjuntos. Opa, de A serão quem? Aí eu preciso definir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que isso daqui são as partes de A. As partes de A serão constituídas da seguinte forma: eu tenho o vazio, falei que ele vai estar presente em todo o conjunto. Eu vou ter o A, certo? Que é um subconjunto, o B, opa, e B, o E, perdão, o I, e aí eu posso fazer o quê? Eu vou fazer essa jogada aqui. O A com E vai me formar um subconjunto também. O A com I. Aí agora eu não tenho mais com quem distribuir o A, então passo o próximo. O E com I, certo? E os três juntos. A, E e I. Eles vão estar dentro dessas partes. Então, o conjunto das partes serão todos os subconjuntos desse conjunto aí. Todos os elementos que eu consigo formar, subconjuntos, eu consigo colocar aí dentro, tá? Uma regra que a gente tem é o seguinte, que o número de subconjuntos, deixa eu colocar aqui, que eu consigo formar as partes, ele vai ser dado por quanto? Ele vai ser isso aqui, ó. Esse n, vou chamar de n, vai ser 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n vai simbolizar o quê? Um n vai ser um número de subconjuntos. E o n vai ser o número de elementos do conjunto. Tranquilo? Então, você monta o conjunto das partes dessa forma. Ok? Vamos lá. Nós temos também, agora, operações com conjunto. Operações bem basicão mesmo, operações com conjuntos. Eu consigo operar com esses conjuntos e eu vou fazer o que com eles? A primeira coisa que a gente coloca quando fala em operação é a adição. Então, aqui para a gente, essa adição vai ser uma reunião ou união entre conjuntos. Ou seja, você vai adicionar os elementos que constituem dois conjuntos. Observe aqui, eu vou trocar aqui, ó. Eu vou fazer esse conjunto aqui, que eu vou chamar de A. Eu vou pegar outro, esse laranja, que eu vou chamar de B. Isso tudo vai estar dentro de um universo qualquer.
que eu vou chamar de U. Você tem esses dois conjuntos. O que que eu vou fazer com eles? Eu vou pegar esses elementos aqui, vou juntar os elementos de A, vou juntar com os elementos de B, dentro desse universo aí, ó. Ó, observe. Ok? Então, eu juntei esses dois conjuntos aí. Então, deixa eu te dar um exemplo bem fácil. Um exemplo com número, exemplo numérico. 1, 2 e 3. E vou chamar o conjunto B de 4, 5 e 6. Já deu para ver o que vai acontecer. Quando eu faço a união de A com B, todos esses elementos vão passar para esse conjunto maior. Então, eu escrevo 1, 2, 3. E o próximo, vou juntar 4, 5, 6. Eu tinha dois conjuntos, agora eu tenho um conjunto maior que é dado pela união desses dois conjuntos aí. Tranquilidade? Então, como é que eu vou representar isso aqui? Eu posso também escrever esse A união com B da seguinte forma. A união com B vai ser o conjunto dos X, tal que X pertence ao conjunto A ou X pertence a B. Ok? Eu vou pegar um elemento genérico qualquer e posso tirar do conjunto A ou tirar do conjunto B. Eu consigo fazer essas coisas. Consigo fazer essa operação. Então, a operação de união é uma reunião de conjuntos. Os elementos que estão em um conjunto, você vai juntar com os elementos do outro e você vai fazer um conjunto maior, que a gente diz que é o conjunto união. Tranquilidade. E por que, professor, essa questão do ou aqui? Na lógica, a gente precisa desse ou. Por quê? Porque você pode ter um conjunto A, que vai ter possui um elemento, ou você pode tirar do outro. Você vai, tanto faz, quando você diz para uma criança, vou te dar um, uma bicicleta ou uma bola. O que você der para ela, ou a bicicleta ou a bola, até os dois, vai estar tudo certo, ok? Isso não está excluído. Então, é por isso que você pode também simbolizar por esse ou aqui. Isso daqui vai fazer mais sentido quando a gente estiver falando de lógica. E aí você tem a noção realmente como é que eu posso dizer, mais tangível em problemas, né? E isso a gente ainda vai trabalhar. Eu vou abrir algumas contas com isso. Mas vamos em frente. Outra operação que eu tenho é o que a gente chama de interseção, ou intersecção. A interseção ou intersecção vai ser o seguinte, vai ser quando você tem um conjunto que eu vou simbolizar aqui, ó. Você tem um conjunto, a coordenação motora mandou um abraço, né? Aqui, ó. Tem um conjunto B, eu vou unir isso aqui, mas não é isso que eu quero. O que que eu quero? Eu quero os elementos que fazem parte tanto de um quanto de outro. E aí, ó, é aí que surge a interseção. São os elementos que resultam da união desses dois com que pertence a um e a outro também. E aí, ó, eu posso dizer o seguinte, que a interseção com B vai ser o conjunto dos X tal que é tal que, fiz no outro, mas esqueci de botar o nome, tal que X pertence a
E X pertence a B. Marque esse E aí, porque você vai precisar dele, principalmente também quando a gente estiver falando das questões de lógica. X pertence a E pertence a B, ou seja, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Ele tem que estar em um e necessariamente tem que estar no outro. Senão, não vale. Ok? Por exemplo, pega um conjunto A. Bem fácil. 2, 3, 4, 5. Pega um conjunto B. 2, 4, 6, 8. Quem é a interseção? A interseção serão os elementos que fazem parte tanto do A quanto do B. Quem vai se encaixar nessa descrição aí? Quando você coloca lá A inter ou interseção com B, você vai tirar quem está no A, que é o 2, então você já escreve aqui, e quem também está no B. Então, simultaneamente, quem está no A e quem está no B ao mesmo tempo é o 2 e o 4. Então, você vai lá e coloca 2 e 4 é a interseção. Tranquilo? Então, isso daí é uma coisa extremamente importante quando a gente está trabalhando em conjuntos, essa questão de você saber quem é a interseção, que é a reunião. Eu também posso ter a diferença. Deixa eu falar da diferença aqui. A diferença é o quê? É quando você tem um conjunto. Deixa eu colocar aqui com outra cor para a gente marcar essa diferença. Vou fazer um conjunto A e um conjunto B. Vamos lá. Um conjunto A, conjunto B. E eu quero a diferença. E como é que eu calculo essa diferença? Então, por exemplo, eu quero A menos B. A menos B vai ser o conjunto dos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Se ele não pertence a B, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar somente essa parte, ó. Ó, ele só pertence a A. Não quero saber dele em outro conjunto. Então, essa é a diferença, ok? Então, a diferença você vai saber logo de cara como que ela é caracterizada, porque você quer uns elementos que estejam em um e não estejam no outro. Então, eu não posso ter nenhum elemento aí que esteja em B. Tudo bem? Então, essa é uma parte extremamente importante quando nós estamos falando de conjuntos. Nós temos uma fórmula que vem para sintetizar isso. Deixa eu colocar aqui. Tem gente que não gosta de fórmula, mas eu gosto. Então, observe aí o seguinte: a fórmula para os conjuntos é quando você está falando em número de elementos, certo? Então, você consegue mensurar essa quantidade de elementos aí. Deixa eu colocar aqui número de elementos. Eu consigo contar. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, um número de A união com B vai ser exatamente quem? O número dos elementos de A mais os números dos elementos de B menos o número de A inter com B. Então, vou usar essa formulinha aqui para resolver
problemas que envolvam a quantidade dos elementos. Quando eu tiver essas operações, eu consigo calcular essa quantidade de elementos com essa formuletazinha aqui, tá? Eu vou falar do complementar, mas em outra aula, e aí a gente já resolve exercícios também que envolvam esses números, e aí a gente fala do complementar. Por que que a gente fala isso? Porque na parte de probabilidade, você provavelmente vai precisar dessas noções. Quando a gente estiver falando de probabilidade, ou você estiver estudando probabilidade, isso daí vai ser extremamente importante para o seu aprendizado. Um resumo dessa aula aqui pode ser o seguinte: o que foi que fizemos hoje? Nós fizemos as operações, falando das operações, com conjuntos. E quais são elas? A primeira é a união, ou a reunião, como você queira. A gente falou da intersecção ou interseção. Vou botar interseção, porque intersecção é quando você tem um conceito geométrico que um intercepta a outra, né? Então, uma reta intersecta a outra. Aqui não, aqui a gente está falando de interseção, é uma coisa que estão relacionadas. A gente falou da diferença, e nós falamos do número de elementos de um conjunto, ok? Então, na próxima aula, em aulas futuras, nós vamos resolver exercícios desses conceitos para que a gente possa fixar ideias. Então, eu gosto sempre de colocar a teoria primeiro, porque se você não quiser ver tudo junto, você pode ver separado. Aí você vê a teoria e a gente faz exercício depois. E aí vai ser uma aula só com exercícios, ok? A gente ainda não vai entrar naquele exercício mais denso, mas vamos fazer exercícios bem simplesinhos, ok? Então, desde já, agradeço a atenção, peço que se inscreva no canal se conseguir te ajudar, deixe seu like, compartilhe com os amigos esse vídeo, e aí você ajuda a fortalecer o nosso canal. Se você também não gostou, deixe seu comentário e nos ajude a fortalecer cada vez mais essa rede. Um forte abraço e até a próxima.